Boa noite a todos. Então, vamos agora dar início a mais um lançamento da Interacústicos para o mercado brasileiro. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiana. Eu sou responsável pela distribuição dos equipamentos interacústicos no Brasil. Agradeço a todo mundo que tirou um tempinho aí dessa noite de quarta-feira para estar aqui com a gente, para conhecer essa novidade. Então, esse ano é um ano bem especial aí para avaliação pediátrica. A gente já começou com o Aided Cortical e agora a gente mostra mais uma solução da Interacoustics, que é o equipamento de VRA, de audiometria com reforço visual, que agora vem para revolucionar, então bem diferente desses que a gente costuma ver disponíveis no mercado, então totalmente digital. Enfim, não vou falar mais muito porque a Marina vai mostrar tudo para vocês, mas espero que vocês gostem. Depois a gente vai também fazer demonstração e levar esses equipamentos para os congressos. Então, caso vocês estejam indo a um dos congressos de audiologia esse ano, a gente vai estar lá mostrando também. Tá? Então, agradecer mais uma vez a presença de vocês, agradecer a Marina pela preparação e pela organização do lançamento. E a gente está à disposição, só pedir que as perguntas sejam colocadas, por favor, no question and answer, que no final da sessão a gente vai responder as perguntas que estiverem ali porventura. Tá bom? Muito obrigada, boa noite. Marina, tá com você. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fabi. Esse ano aí, a audiologia pediátrica tá vindo com tudo, que é muito bom, minha área preferida. Então, vamos aí lançar mais um equipamento que vai ajudar muito a nós aí diagnosticarmos os nossos pequenos. Vou compartilhar minha tela com vocês. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o VRA. Vou falar um pouquinho de boas práticas, né? Então, eu baseei a minha apresentação hoje no Guia da Sociedade Britânica de Audiologia, que está disponível no site da Sociedade Britânica para baixar. É um documento incrível, tem várias dicas, muito bacana mesmo, para a questão do VRA, que a princípio parece simples, mas para quem vai lá fazer mesmo na clínica com os pequenos, sabe que não é tão simples assim, precisa de muita cautela e de muita atenção. Utilizei também o Tratado de Audiologia, a terceira edição, e a Interacoustics Academy, tá? Eu vou fazer aqui uma revisãozinha do VRA com algumas dicas. Prometo que mais para frente aí virão vídeos explorando mais os documentos de guideline, o passo a passo do exame, enfim. Hoje era só mais uma revisão em relação ao VRA, algumas dicas e, claro, apresentar as novidades que a gente tem aí em produto, tá? Então, pensando na avaliação da audição aí na primeira infância, de 0 a 4 anos, é importante sempre trabalhar com cross-check. Eu vi que a Letícia está aqui na nossa audiência e a gente tem uma aula, inclusive, que está gravada no YouTube sobre cross-check, que é ela que ministrou essa aula para gente. Então, no YouTube da Interacústicos Brasil, quem quiser acessar lá, uma aula muito bacana. Então, essa avaliação da audição na primeira infância, a gente vai se basear, sim, no cross-check, né? Um exame vai complementar o outro, não existe um exame que vai dar aí o diagnóstico da perda auditiva sozinho, né? A gente tem que pensar que os comportamentais aí vão trazer avaliação da função auditiva e os demais testes aí, funcionalidades de diferentes partes do sistema auditivo. Então, realmente, para a gente chegar aí no diagnóstico, eu vou precisar trabalhar com esse princípio do cross-check, né? E qual que é o objetivo aí da avaliação audiológica na primeira infância? Eu tenho que identificar se o meu pequeno ele tem ou não a perda auditiva, se ele tiver o tipo e o grau, a configuração dessa curva audiométrica, se é simétrico ou assimétrico, né? Então, essa é a nossa principal, é o nosso principal objetivo da avaliação audiológica, lógico, quanto diagnóstico, mas pensando que é um bom diagnóstico e no tempo certo, né? Vai trazer a correta reabilitação aí. E se a perda auditiva permitir, se for uma severidade que permite, a gente conseguir aí desenvolver fala e linguagem na nossa criança. Aqui, pensando na avaliação básica aí que a gente tem que ter da audição desses pequenos, né? A entrevista fonoaudiológica de 0 a 4 anos, né?
Os métodos comportamentais, então, avaliação de habilidades auditivas, de 0 a 2 anos, observando essas habilidades auditivas e tudo mais. Audiometria com reforço visual, aí, de 6 meses a 2 anos, 2 anos e meio, né? Limiar de detecção de voz, aí, de 6 meses a 2 anos e meio, 2 anos e meio, não, perdão, 2 anos, 4 anos. O LRF e o IRF com 4 anos. Emissões autoacústicas aí, para todas as faixas etárias, né, de 0 a 4 anos, mas aí nos recém-nascidos, claro, vai ter uma premissa diferente, que é a triagem, né? A imitância acústica com uma sonda de 1000 Hz, que é o mais indicado aí até 7 meses, 9 meses, dependendo do autor, né, para ter uma sensibilidade melhor. Já aí, desde pequenininho, e com 226 Hz, aí a partir de, não de 6 meses, mas 1 ano até uns 4 aninhos. E pensando em avaliação complementar, né, métodos fisiológicos, emissões por produtos de distorção e métodos eletrofisiológicos, PEAT, potencial evocado auditivo de estado estável. Então, essas são as avaliações aí que a gente tem disponível nessa primeira infância, né? Então, já vimos aqui a questão dos neonatos, a triagem auditiva neonatal, com emissões autoacústicas e PEAT automático. A eletrofisiologia, e a imitanciometria, entre outros, aí presentes de 3 a 5 meses. 6 meses em diante aí, já tem um controle de pescoço, a gente já consegue aí condicionar o nosso bebezinho para fazer a audiometria de reforço visual e ter aí um comportamental também na nossa avaliação, que é importantíssimo. E de 2 anos e meio, 3 anos para cima, a audiometria lúdica, que também é incrível. O nosso foco hoje é o VRA. O VRA é um exame comportamental, sim. A gente vai depender aí de uma resposta condicionada do nosso paciente para trazer esse tipo de perda auditiva, o grau e tudo mais. Esse condicionamento é feito a partir de um reforço visual, né? Que eu vou ter a partir da apresentação do som, dessa estimulação. E o mais importante aqui do VRA, a base é de fato o reforço. Então, a audiometria de reforço visual, né? Como diz o próprio nome aí. É uma audiometria, é um teste audiométrico. E o reforço visual é o que vai aí nos ajudar a conseguir condicionar essa criança e ter boas respostas. E esse reforço, ele é muito importante, né? E o que estamos reforçando aqui? Nós vamos ter que condicionar essa criança para ter uma resposta, né? E eu preciso ter aí uma clara resposta dela virando a cabeça para esse reforço. Então, o que acontece? Tem a apresentação de um som, e aqui pode ser não é free field, é campo livre, né? Pode ser um transdutor por campo livre, pode ser o fone de inserção, pode ser o fone supraoral. Na maioria das vezes a gente inicia ali com o campo livre, depois se a criança aceita pôr o fone, está bem condicionada, dá para pôr o fone e avaliar a orelha independente, porque o campo livre acaba aí, a gente não tem um lado específico avaliado, né? Então eu apresento um som. A criança ouve esse som, detecta esse som, e ela tem que virar a cabeça para receber aí a recompensa dela por ter detectado esse som, que vai ser ou o brinquedo naquela caixa onde ela acende, tem um brinquedo dentro, ou nos VRAs de tela, uma imagem que seja interessante para a criança. Então, eu preciso desse condicionamento. Ela vai ouvir o som e vai virar a cabeça claramente aí para receber essa recompensa, esse reforço, que é ver o que é interessante aí para ela e fazer essa associação entre os dois, o som e a recompensa, entre aspas, né, dizendo. E aí vão ter algumas etapas, né? Eu vou precisar de 2 avaliadores, a gente vai ver mais para frente essa questão dos avaliadores. E vão ter aí algumas etapas. Então, eu tenho o momento do condicionamento, né? Eu preciso condicionar, eu preciso fazer essa criança associar que no momento que eu apresentar um som, ela vai ter aí a apresentação dessa recompensa que vai ser o reforço visual, né? Então, nesse momento do condicionamento, eu apresento o som
e o reforço visual ao mesmo tempo. E o papel do segundo avaliador é levar a atenção da criança para esse reforço visual, quando ela ouve o som. Então, para ela ter essa associação de que quando acontece o som, ela tem essa recompensa, né, essa imagem, seja o brinquedo ou a imagem aí do interesse dela, ela tem que associar. Por isso que tem que ser ao mesmo tempo. Ela tem que pensar na cabeça dela, se tem o som, eu tenho aqui a minha recompensa. Então, eu vou virar a minha cabeça para ver esse desenho ou esse brinquedo, né? Então, no momento do condicionamento, quando estamos condicionando a criança, som e imagem, ou acender a luz, né, na caixinha de brinquedo, ao mesmo tempo. Aqui, o vídeo está sem som, tá? Mas o som e a imagem ao mesmo tempo. Então, aqui a gente tem o primeiro avaliador numa sala extra, né, com o controle do VRA e do audiômetro. E aqui a gente tem o segundo avaliador, que é a Amanda, e o nosso bebê. Aqui é o momento de condicionamento. O som e a imagem vão aparecer ao mesmo tempo. O vídeo está sem som, não dá para ouvir, mas o som e a imagem estão aparecendo ao mesmo tempo, tá? E vocês vão ver que ela conduz o bebê para o reforço visual. Então, ao mesmo tempo que teve o som, teve a imagem, ela mostrou para ele onde está a imagem, para condicionar que quando tem o som, aparece uma imagem divertida para ele. E aí ela traz a atenção dele de volta para frente. Então, esse é o momento de condicionar os nossos pequenos, né? E eu tenho que checar o meu condicionamento. Então, eu apresento um som, se o meu bebê vira a cabeça para o reforço, ok. Se eu apresento o som e o bebê não vira a cabeça para o meu reforço, o segundo avaliador que está lá com o bebê, ele vai ter aí que usar de estratégias para condicionar esse bebê e mostrar para ele que quando ele tem o som, ele tem ali a recompensa. Como que eu vou saber se o meu bebê está condicionado? Aqui eu vou precisar que ele vire pelo menos 2 vezes a cabeça de forma espontânea para o reforço visual. Se ele virar a cabeça 2 vezes de forma espontânea para o reforço visual, ok, tenho aí o meu paciente condicionado, eu posso ir para a fase de teste, tá? E é claro que, durante a fase de teste, dependendo da situação, eu posso precisar ir de um recondicionamento, tá? Quando eu vou para a fase de teste, muda um pouquinho a questão da apresentação do estímulo e do reforço visual, tá? O estímulo, ele é apresentado de forma independente e quando o bebê, né, o paciente vira a cabeça, é que eu mostro o meu reforço visual, tá? Então, aqui também está sem som, mas é exatamente isso que vai acontecer, tá? O som vai ser apresentado e quando o bebê vira a cabeça, vocês vão ver que aparece a imagem na tela. Ele já estava condicionado, vocês viram que ele virou, apareceu ali o Cocomelo, que é o preferido desse bebezinho, e o segundo avaliador sempre engajado, sempre encorajando, né, brincando, enfim, com o bebê. A gente tem que pensar que os pequenos, eles têm aí um tempo de atenção diferente dos adultos, né? Então, durante o teste, a gente acaba aí tendo algumas estratégias, né? Ah, costuma-se ter passos maiores aí em dB, então abaixa 20 dBs e sobe 10 dBs, e quando estiver mais próximo aí do limiar, trabalha com passos menores de dB, né? Sempre pensando realmente nessa questão do tempo, nem sempre a gente vai conseguir aí as 4 principais frequências do VRA em um atendimento só, né? Eu dependo de uma resposta clara do paciente. E o tempo do reforço, ele é muito importante. Então, lembra que na fase de condicionamento, o som é apresentado ao mesmo tempo que aparece a imagem, né? Para eu condicionar esse bebê. A partir do momento que ele está condicionado, eu vou apresentar o som. Quando ele vira a cabeça para esse som, o que não pode demorar muito também, né? Ele já vai virar a cabeça para o som, tem que aparecer a imagem. Eu não posso demorar para colocar a imagem para esse bebê, senão eu acabo aí
tirando o interesse dele do teste, e nem deixar essa imagem por um tempo muito longo, tá? E é super importante que durante o teste, esse segundo avaliador tenha brinquedos aí em mãos, né? Para distrair, para condicionar, para no início estabelecer rapport com esse paciente. Uma dica aí desse tempo do reforço é que a gente deve evitar apresentar esse estímulo ou reforço por um tempo muito longo, como eu falei com vocês na tela anterior, né? Isso pode levar a criança também a perder o interesse no jogo, né? Nesse game, nesse jogo, nessa questão. Então, durações longas de reforço aí, o que que é uma duração longa de reforço? 4 segundos, por exemplo, é uma duração longa de reforço. Demonstra levar uma habituação mais rápida do que as durações mais curtas desse reforço, de meio segundo a 1,5 segundo, tá? Então, muito importante, no momento, na parte do teste, né? Apresentou o estímulo, a criança virou a cabeça corretamente, já apresenta o reforço visual, não demora para apresentar. E a partir do momento que apresentou esse reforço visual, não deixa ele lá muito tempo, como por exemplo 4 segundos, tá? Uma outra dica, uma outra questão importante aí de boas práticas é deixar o estímulo enquanto está apresentando a imagem, mesmo na fase do exame, né? Não só do condicionamento, mas do exame, né? Apresentou o som, no que a criança virou a cabeça, mostra a imagem com o som ainda sendo apresentado. Critério mínimo de resposta pela Sociedade Britânica de Audiologia, tá? Vai ser 2 respostas corretas de 3 no limiar mais baixo aí encontrado. Isso vai aí ser mais que 50% do ideal, tá? Eu tenho que tomar muito cuidado com respostas falso positivas, tá? O que que isso quer dizer? Quando a criança vira a cabeça para o reforço visual, sem ouvir o som. Ela não depende de estar ouvindo o som para virar a cabeça. Ela simplesmente vira a cabeça para checar se o reforço visual está lá. Às vezes, pode coincidir da gente ter dado o estímulo e a criança virar a cabeça. Isso ser um falso positivo, tá? Se um dos avaliadores, né, acharem que está tendo aí essa questão do falso positivo, uma dica é não apresentar o som durante um tempo para ver se a criança vai ficar virando a cabeça. Caso isso aconteça, aí novamente o segundo avaliador vai aí ajudar no condicionamento para evitar esses falsos positivos. É interessante, é de boas práticas que o avaliador 1, que é o que está lá no audiômetro, e no controle do VRA, que ele tem aí uma folha de resposta para ele ir anotando as respostas corretas, né? Que o paciente virou claramente a cabeça, quando o som apresentado, ou quando ele não virou a cabeça, enfim. Aqui a gente consegue ter um resumo da performance desse paciente, e consegue aí ter uma análise muito mais bacana do exame. Esse modelo de folha de resposta também está no guideline da Sociedade Britânica, tá? Então, a gente vai dando checkzinho ou xizinho, né? Como está aqui no exemplo, para as apresentações, para as diferentes intensidades aqui. A gente vai ver se é SF é campo livre, direita ou esquerda se eu tiver com transdutor fone, ou se é a via óssea, tá? Sala de atendimento, né? O ambiente de teste. Preferencialmente, o ideal dos mundos seria uma sala para o teste ali acontecer, onde está o paciente, né? As caixas de som, o próprio reforço visual, o segundo avaliador, e uma sala que a gente chama de sala de observação, né? Que é onde está o avaliador. Uma sala separada, para não causar distração do bebê, né? Então, onde está o avaliador, com o audiômetro, com o reforço visual. Mas, embora o ideal seja essas salas estarem separadas, é de extrema importância que o avaliador 1, que é o que está no controle ali dos equipamentos, tenha total visão do que está acontecendo lá dentro, tá? Ele tem que ter uma visão completa da sala de teste e é muito importante que haja comunicação entre os dois avaliadores também, o avaliador 1 e o avaliador 2. É importante que eles mantenham a comunicação e a sinergia durante todo o teste, né? E o local de teste, claro, tem que ser limpo, sem distrações.
né? Acusticamente tratado. Pela Sociedade Britânica, o mínimo de tamanho, né, digamos assim, da sala da avaliação em si, né, onde vai estar a criança, o VRA, o segundo avaliador e tudo mais, é de pelo menos de 6 metros por 4 metros, tá? Por quê? Vai ter que ter a distância correta da caixa de som e da onde vai estar sentado esse bebê. É interessante que o bebê tenha uma mesa na frente para apoiar os brinquedos. É interessante ter o lugar para o avaliador 2 ficar na frente. Muitas vezes o pai, né, vai estar atrás ou vai estar com o bebê no colo. Tem os móveis, né, que tem que pôr nessa sala. Então, a cadeira para o pai sentar com o bebê no colo, ou um cadeirão para o bebê poder sentar sozinho, enfim. É importante que tenham vários brinquedos, não vai com um brinquedo só, porque a criança pode perder o interesse rápido, né? E esses brinquedos têm que ser sem som. Se for ter uma mesa para brincar, é legal pôr aquela proteção. Eu não lembro agora o nome. Como se fosse aquelas montagens de tatame que tem coloridinho para a criança brincar, que abafa o som. Isso é bacana, tem em cima da mesa, mas mais uma vez chamando a atenção para a limpeza também, né? E o mínimo de acompanhantes desse pacientinho possível, tá? Quando não é possível essa questão de duas salas, que é o preferencial, que vai ter uma única sala, então o avaliador um, que é o que está no controle ali dos equipamentos, vai estar na sala, é importante aí ter uma estratégia do posicionamento desse avaliador. Por quê? Ele não pode causar distração desse bebê, né? Ele não pode fazer barulho mexendo nessas questões, né, do equipamento, do BRA, enfim. E ele tem que ter a visão da sala, né, do bebê, enfim, de como está acontecendo o teste. Aqui eu também tirei essa figura do guia da Sociedade Britânica, né? Então, se é uma sala só, né, que vai acontecer, colocar aqui o avaliador um com uma cortina ou alguma coisa separando para que o bebê não o veja e de repente instalar aqui uma câmera para que ele consiga e deixar essa câmera no monitor com ele para que ele tenha visão o tempo todo desse exame, né? O mais difícil aqui vai ser essa comunicação entre avaliador um e avaliador 2, né? Porque eles não vão poder, o avaliador um não vai poder fazer quando ele falar, ele não vai poder fazer barulho, que vai tirar a atenção do bebê também, né? Quando está entre uma sala e outra, aí ou com fone wireless headset, ou sei lá, um aparelho auditivo com sistema de FM, alguma coisa do tipo, para os avaliadores se comunicarem, é muito bacana também. Então, aqui, ah, a preparação da sala, né? Então, aqui pensando numa sala onde o avaliador um está aqui, né? Tem esse vidro para ele ter essa visão toda, e aqui está o audiômetro e os controles do VRA. Aqui é onde vai estar o paciente, a gente indica sempre ter um X aí marcado no chão da cadeira dele, que é exatamente onde foi calibrada a caixa de som. Deixa eu tirar esses controles daqui da frente para não atrapalhar vocês. As caixas de som, elas vão estar aí a 1 metro do nosso paciente, a 90 graus azimuth. As telas ou a box, né, a caixa com brinquedo, aqui na direção da caixa de som. Como tem a possibilidade também de fazer com fones, é interessante que tenha aqui um espaço para conseguir passar esse transdutor e que esses fones, seja o supraural ou o fone de inserção, tenham cabos bem longos, né? É interessante, como eu falei, uma mesa aqui para ter essa questão da brincadeira, do condicionamento, ou até mesmo do próprio rapport que esse avaliador 2 vai estabelecer com a criança no início aí do atendimento. Uma cadeira, um lugar para esse avaliador 2 ficar aqui de frente para a criança, e uma caixa escondida atrás dessa mesa com outras opções de brinquedo, tá? A sala, claro, acusticamente tratada. Travou meu PowerPoint, agora foi. E quantas pessoas, né, para estarem nessa sala de teste? Então, na sala de teste aí para o atendimento, eu vou ter o avaliador um, que é aquele que vai ficar no controle do audiômetro e do sistema do VRA. Eu vou ter o avaliador 2, né, que vai ser o avaliador encarregado aí desse engajamento, de toda essa questão do condicionamento com os brinquedos e tudo mais.
Vou ter a mãe ou o pai, muitas vezes vem os dois, né? E muitas vezes vem algum irmãozinho, irmãzinha. Vai ficar todo mundo na sala de teste? O ideal, eu entendo que muitas vezes os dois pais querem ficar, mas o ideal é que se tiver principalmente um irmão ou uma irmã, isso vai distrair a criança. Que um dos pais saiam da sala com esse irmão e com essa criança e que fique só quem vai acompanhar mesmo todo o exame, tá? Então, o mínimo de pessoas possíveis dentro da sala e a partir do momento que vai ter aí um adulto, claro, sempre vai ter um adulto acompanhando, que ele seja muito bem orientado de como esse exame vai acontecer, de que ele não pode dar dica para o bebê, né, que às vezes pode estar no colo dele em relação ao som e ao reforço visual. Como que tem que estar o nosso pacientinho? Bem descansado, sem fome, sem sede e sem precisar trocar a fralda, com a fraldinha limpa. Um pouco contrário de tudo aquilo que a gente fala em relação à eletrofisiologia, por exemplo. Então é interessante, no momento do agendamento, ver quais são os horários de soneca para não agendar nesse horário e orientar os pais em relação a isso, tá? Eu preciso desse bebê acordado, engajado e feliz para conseguir um bom exame. E o avaliador 2, que muitas vezes é subestimado, muitas vezes o avaliador 1 é o que está no controle, mas não é bem isso. O papel do avaliador 2, ele é extremamente importante. Ele é essencial, tá? Como eu falei, eu preciso de uma criança feliz durante o exame, né? Eu não posso ter uma criança triste. Eu não vou conseguir ter um VRA de qualidade. E o papel do avaliador 2 é exatamente esse. Ele vai construir esse rapport com a criança desde o início. Então, a criança chega aí com o pai, né, com a mãe, enfim, enquanto o avaliador 1 está na sala de observação, ou, enfim, na mesa dele, fazendo a anamnese, né, pegando esse histórico aí fonoaudiológico com o pai, o avaliador 2 já deve estar no posicionamento ali do exame, na cadeira dele, com um brinquedo, esperando a criança, brincando com essa criança, estabelecendo rapport com essa criança, né, construindo essa relação e já lendo essa criança, né? É uma criança mais tímida, vou precisar de mais tempo para fazer ela se soltar, condicionar. É uma criança que está triste, chegou assustada, chorando, ou não, ela é uma criança mais fácil aí para a gente condicionar e tudo mais. Então, ele já vai lendo essa criança, estabelece o rapport com essa criança. E como eu falei, é interessante que ele já esteja aí na sala, que aí na mesa já tenha um brinquedo para essa criança chegar, que ele seja bem amigável, bem bacana, né, com a chegada dessa criança, bem acolhedor. Muitas vezes a criança não se sente bem com nesse ambiente clínico, né, jaleco branco pode assustar, então de repente não está utilizando um jaleco totalmente branco. Às vezes eu sei que é regra da clínica de biossegurança, então bota um jaleco mais divertido, estampado, colorido, enfim. Recebe essa criança com muito acolhimento e é muito interessante que já esteja ali, na sala onde vai ser realizado o exame, tá? Deixar o avaliador 1 fazer toda a anamnese com os pais e com a criança, e depois colocar a criança na sala e introduzir uma segunda cara, né, um segundo avaliador para essa criança que não é conhecido, pode assustar a criança, pode trazer insegurança, e aí vai demorar mais para a gente conseguir fazer esse condicionamento. Então, o papel do avaliador 2, como eu falei, ele é extremamente importante, ele é a base para a gente conseguir ter um bom exame, né? Então, ele vai construir um rapport com a criança, é ele que vai ser responsável aí pelo humor dessa criança, pelo nível de interesse dessa criança, pelo período de atenção, o grau de entusiasmo e engajamento, né? E o engajamento é muito, muito, muito importante. Isso é muito falado também, no guia da BSA, né? O engajamento, ele traz muitos benefícios. Então, ajuda a manter o foco apropriado, manter o rapport e interesse da criança, reduz a questão do falso positivo e apoia o reforço visual. E aí, se eu já tenho tudo configurado, tudo pronto, eu tenho que escolher o meu sistema de VRA. O que a Interacoustics tem de sistema de VRA para os nossos pequenos? Tem o VRA 201 com controle manual, então é aquele VRA clássico, onde eu tenho uma caixa, né? O vidro é fumê, vai ter uma luz e um brinquedo dentro, então a caixa está ali escura e quando tem o som, aqui apertando essa pera de resposta, como vocês estão vendo aqui, acende a luz da caixa e aparece o brinquedo. Tem o VRA Screen, que é o VRA de tela, que é totalmente digital, né? Então, é um reforço via tela. Ele vem com uma configuração para uma, duas ou até três telas, dependendo da estratégia de teste.
Ele vai ter imagens estáticas em cores ou contraste, tem também imagens em movimentos em cores ou contrastes, a gente vai ver depois isso, que é muito bacana. Tem animação de animal com som também. E pode ser personalizado, que eu vou mostrar aí de reforço para o meu paciente, tá? Porque ele tem um programinha que chama Playlist Creator, então eu consigo criar as minhas playlists. Além das imagens e das playlists default, eu consigo criar também. E a terceira opção que eu tenho de VRA é o VRA Pure, que é uma versão do software do VRA Screen, que é o que a gente viu anteriormente, mas com configurações aí para audiômetros totalmente baseados em computador. E agora a gente vai entender um pouquinho a diferença entre cada um desses VRAs. Vamos começar então aqui com o VRA Screen. Esse VRA Screen, ele vem com o software do VRA, com esse programa Playlist Creator e vem com esse computador aqui do VRA para poder conectar as telas, né, do VRA. Vamos ver um videozinho aqui dele. Então, esse é o VRA Screen, né? O VRA com tela, super interativo, super divertido. Já vem com várias playlists default aí, como eu falei, a gente pode criar. Então, de repente, a gente pode ver aí o maior interesse da criança, o desenho preferido dela e fazer essas criações, tá? Para o engajamento dessa criança no exame. É muito bacana, né? Além da gente conseguir ir mudando aí da playlist, eu posso colocar desenhos diferentes, movimentos diferentes para não ficar sempre o mesmo reforço, para tentar manter mais a atenção dela, né? Diferente do VRA tradicional, que sempre vai aparecer o mesmo brinquedo. O que que acompanha o VRA de tela? Então, como eu falei, o computador do VRA e um mouse que é totalmente silencioso, tá? A playlist inclui aí uma playlist de imagens e vídeos já default e o software. O programa para criar as playlists, a licença, que vai de 1 até 3 telas, e as instruções de uso. As telas e o audiômetro não acompanham, né, nem as caixas, isso tem que ser comprado separadamente, os transdutores, enfim. O legal é que eu consigo utilizar aí o sistema de VRA, seja de caixa com brinquedinho, como a gente viu lá no início, VRA 201, ou VRA Screen com qualquer audiômetro, qualquer tipo de audiômetro, tá? Independente da marca, não precisa ser só Interacoustics. É super fácil de configurar a questão das telas, aqui com o computador do VRA, o PC do VRA, tá? E tem também configurações de menu que são bem simples, bem intuitivas, onde eu consigo aí ter informações sobre hardware, configuração de tela, licença, volume do áudio, onde eu consigo ativar e mudar a playlist, o que vai acontecer ali. E o que eu acho assim incrível, muito bacana, esse programa, né, essa Playlist Creator é um programa que vai possibilitar que você crie a sua própria playlist, né? Então você pode utilizar, criar uma playlist aí com imagens e vídeos defaults, imagens coloridas e de contrastes, ou adicionar suas próprias imagens e vídeos. Isso é muito, muito, muito bacana, né? São possibilidades
infinitas aí para conseguir entreter e manter a atenção dessa criança. Eu vou passar um videozinho para vocês mostrando como isso é feito. Então, é feito esse programa, ele é instalado no seu computador mesmo. Você faz toda a criação ali, acompanha um pendrivezinho USB, você importa essa sua criação para o USB e coloca ali no computador do VRA, que é esse pretinho aqui, tá? Para poder aí ter essas playlists criadas pelo clínico. Então, eu vou passar um videozinho. Então, aqui eu posso baixar imagens do meu computador, né? De repente, a criança tem interesse no Mickey, como foi feito? Eu pego onde eu salvei, mando para minha playlist. E é o que vai aparecer ali. Pode ter diferentes posições do Mickey, diferentes personagens, enfim. Dá também para fazer vídeos em movimentos. Então, de repente, a criança tem aí um desenho preferido, enfim, dá para criar. Você pode baixar esse vídeo, colocar pelo software qual vai ser a parte do vídeo que vai aparecer, o tempo que vai aparecer, podem ser diferentes vídeos, diferentes momentos. Aí é uma infinidade de possibilidades para criar essa playlist. Dá para fazer também vídeo caseiro, às vezes a criança tem uma pessoa preferida na família, enfim. E dá para fazer animações via PowerPoint, que é bem bacana também.
Então, esse é o Playlist Creator, traz aí infinitas possibilidades. Isso é muito bacana para manter a atenção da criança, para poder aí fazer desse VRA realmente um momento divertido ali para a criança. E, claro, seguindo todas as boas práticas, trazendo um exame de qualidade. Aqui a diferença entre os três sistemas disponíveis, então, o VRA 201 é o VRA tradicional, ali onde eu tenho uma caixa com brinquedo dentro. O VRA Screen vai vir com a tela e com esse computadorzinho pretinho. E o VRA Pure, que é a versão do software do VRA Screen, mas não vai precisar desse computador pretinho, a gente vai comandar direto do software do audiômetro, desde que seja um audiômetro totalmente baseado em computador, tá? Aqui eles atuam com todas as marcas, não só com interacústicas. A tecnologia, o VRA 201 é analógico, né, operado por uma via pera de resposta, para a gente poder acender aí essa caixa. O screen, ele é digital, operado aí via o computadorzinho preto do VRA. E o Peer, ele é digital e é operado via software do audiômetro baseado em computador que a gente está utilizando. Os audiômetros, o 201 e o Screen, todos os audiômetros, e o Peer, todos os audiômetros baseados em computador. O que acompanha cada um desses sistemas? O 201 vem a caixa do VRA com brinquedo dentro, essa pera de resposta, que é o que vai acender a caixa, né, esse controle manual, e a fonte de energia. Para o VRA de tela, vem o software do VRA, as playlists default, o VRA Creator, o mouse, que é totalmente silencioso, isso é bastante importante também, e esse computadorzinho preto aí do VRA. E para o Pure, vem aí o software do VRA Screen, a playlist default e o VRA Playlist Creator. Essas são aí as três tecnologias que a gente tem disponível, né? Já está registrado, já pode aí ser comercializado aqui no Brasil. Logo vocês vão começar a ver, como a Fabiana falou, nos congressos e tudo mais. Eu estou aberta às dúvidas de todos. Hoje foi uma questão um pouco mais básica em relação ao exame, mas mais para frente a gente vai ter aí, eu não sei ainda se vão ser vídeos disponibilizados no YouTube, ou se a gente vai fazer aulas ao vivo, perdão, aí relacionado ao exame, ao VRA, ao passo a passo, dicas em relação ao exame, a questão das boas práticas completa. Claro que nos sites das sociedades científicas vocês conseguem esses documentos, no da Britânica tem lá o guideline. Com certeza no da Americana de Audiologia também tem. Eu acabo lendo mais o da Sociedade Britânica, mas tem sim no da Americana, tá lá disponível. E, claro, na página da Interacústicas Academy, no site da Interacústicas Academy também tem vários cursos sobre VRA bem legais disponíveis, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Mais uma ferramenta aí para trabalhar a audição dos nossos pequenos. Agradeço, né, quem ficou conosco aqui nessa noite. Depois vocês vão receber certificado por e-mail, enfim. E vou ver se tem alguma pergunta aqui. Annelise, agradecendo pela apresentação do equipamento. Nós agradecemos a sua presença. Acho que não temos mais perguntas. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi mais um lançamento. Fiquem ligados, vão ter mais lançamentos ainda esse ano. Não sei se ainda esse semestre, mas vão ter. Então, fiquem ligados nas nossas mídias sociais aí da Interacoustics. Temos também, eu esqueci de pôr no slide, mas tem um curso de eletrofisiologia que foi anunciado hoje nas nossas mídias sociais. Já estão abertas as inscrições, ele vai ser híbrido, né? Vai ter uma plataforma com 4 módulos de teoria disponível e depois vão ter 2 dias presenciais para discussão de casos e fazer realmente pôr a mão na massa, a parte prática, tá? Esse curso tem um investimento, o estudante paga um pouquinho menos, profissional um pouquinho mais e dá para comprar em 2 modalidades, ou só online ou online e prática.
tá? É um curso para eletrofisiologia, não é só direcionado aos pequenos, é eletrofisiologia no geral, mas a gente sabe que tem muito dos pequenos também aí. Então, quem se interessar, vai lá para o Facebook, ou para o LinkedIn, ou para o Instagram da Interacústicas Brasil para garantir a vaga, que ela é limitada, porque como tem a parte presencial, tem uma limitação de espaço para ter um bom aproveitamento do curso. Tá? E fiquem ligados que vão ter muitos mais webinars e cursos. Muito obrigada a todos. Eu desejo uma boa noite e até mais, até o próximo, a próxima novidade. Tchau, tchau.